Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês e nós vamos dar sequência ao estudo de Gênesis. Capítulo 36, o verso 1 diz: Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com as mulheres de Canaã, Ada, filha de Elon, o Hitita, e Olibama, filha de Anã e neta de Zibeão, o Eveu, e Besemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Aqui essas mulheres, conforme Gênesis 26:35, essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Então, aqui também em Gênesis 28, versículos 6 a 9, pastor, diz que Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher e que, ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Essa preocupação de não se casar com aquelas mulheres da terra já começou ali com Abraão. Abraão não queria que seu filho casasse com mulher cananeia. E aqui nós vemos que o seu neto, ele já se casa com mulheres cananeias, ao contrário do que Isaac e Rebeca queriam. Então, ele, vendo que o pai não gostava, o pai não queria que ele se casasse com mulher cananeia, ele toma uma atitude. Ele também no versículo 7 aí soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padã-Arã. Aqui confirma, a questão da obediência de Jacó. Jacó sempre obedeceu o pai e a mãe. Ele não é um rebelde, como as pessoas mostram Jacó. Em todo o texto a gente vê que ele é meticuloso, assim como Abraão tomou cuidado de obedecer tudo que Deus fazia. Isaac também tem esse cuidado, nós vamos ver nos textos hoje, de fazer tudo o que seu pai fazia. E Jacó é desse modelo. É interessante, o Jacó herdar o mesmo modelo padrão do avô e do pai. Obedecer, fazer as coisas como o pai gosta, como a mãe gosta. A mãe e o pai dele, Isaac, sempre estavam conversando sobre essa questão do casamento dos filhos. E a mãe sempre falava para Jacó, olha, para ele não se casar com mulheres cananeias, para ele procurar mulheres da parentela deles. Essa conversa deveria acontecer assim muitas vezes, tanto com Jacó quanto Esaú, mas Esaú não ouviu. Só que aí, depois que ele viu que o pai e a mãe estavam orientando o irmão e se agradaram do que o irmão fez, ele tentou arrumar a situação. Percebendo então no versículo 8, Esaú, que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que ele já tinha. Ele tentou pegar uma ismaelita para tentar agradar o pai dele. Foi uma tentativa de melhorar o relacionamento dele com os pais, trazendo assim uma parente também de um dos filhos de Abrão. Com Ada, ele vai ter o filho Elifaz, com a Basemate ele vai ter o Reuel, e com a Olibama ele vai ter Jeus, Jalã e Corá. Então ele vai ter 5 filhos. Então ele também vai ser muito próspero. No versículo 6, pastor. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos os de sua casa, assim como os seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Então veja que o Senhor abençoou muito ele.
E ele já era rico, e lembra também que Jacó deu 580 animais para eles. Então isso aumentou ainda mais a riqueza dele. E não dava para os dois ficarem ali na mesma terra. Por isso, Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Esse monte é uma cadeia de montanhas que tem uma terra vermelha, por isso é chamado Edom. Então veja que Deus o abençoou também. Deus cuidou dele, teve uma vida farta e boa. Todos aqueles que tinham uma ligação com Abraão, eles recebiam uma bênção, eles eram abençoados. Mas é lógico que aqueles que eram os filhos da promessa tinham a bênção da multiplicação. Eles tinham a bênção dobrada. Você vê que todos eles, as coisas se multiplicam. É porque o pacto foi feito com eles, com os filhos da bênção, da promessa que Deus tinha feito. Então, Abraão, Isaque, Jacó. Então, eles vão levar a bênção de Deus, porque eles têm a missão de formar a nação que o Senhor vai concretizar ali por meio deles. Então, eles estão cumprindo uma jornada e Deus está com eles. No versículo 12, nós então vemos aqui que Deus dá 2 filhos para Abraão. O primeiro é Ismael e o segundo é Isaque. Ismael é filho da egípcia Agar. E o Senhor também abençoa ele. Gênesis 25:12. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abrão que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adibeel, Mibsão, Misbá, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Napis e Quedemá. Foram esses os 12 filhos de Ismael que se tornaram os líderes de suas tribos. Seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ele viveu 137 anos. Então, ele viveu muito tempo para ver todos esses filhos, seus netos, seus bisnetos, acho que até tataranetos, povoar toda essa região que ele morava. Então, aí também teve muitos povos, foram 12 filhos, se tornaram reis poderosos, prósperos por seus territórios. Né? Cada um tinha o domínio, era um rei, tinha um reinado aí. E nós vimos aqui também, Deus cumpria a palavra, falou para Abraão que deixasse o menino ir embora e fizesse o que Sara tinha mandado, porque dele o Senhor tinha uma promessa. Gênesis 21:12. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal ele é seu descendente. Descendentes dele seriam também uma grande nação. E o Senhor vai repetir isso no versículo 18. Gênesis 21:18. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então ele repete isso para Agar. Ele vai falar: olha, eu vou fazer desse menino um grande povo. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Gênesis 16:10 diz: farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Não é uma bênção? Então o Senhor está falando também que tem com Ismael esta bênção. Ismael também vai ser próspero, rico e pai de príncipes e reis. O Senhor está dando isso aqui. Então, aqui no versículo 11, o Senhor revela para ela qual seria o nome do menino, né? E a personalidade do menino no versículo 12. Fala que a personalidade dele é muito forte, como a da mãe, como nós já falamos nos episódios passados. Que ele lutará contra todos e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos seus irmãos. Então, os ismaelitas estão lá, descendentes árabes, pessoas muito numerosas na face da terra, ricos,
poderosos, príncipes. O Senhor cumpriu essa promessa também. Agora nós vamos aí, pastor, no capítulo 26 de Gênesis. Vamos aí ver a promessa que Deus tem com Isaac. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Apareceu Isaac e disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abrão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abrão me obedeceu e guardou seus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Na versão da linguagem de hoje, esse versículo 5 diz: Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Veja como ele é dedicado, não é? E como o Senhor fala de Abraão. Diferentemente dos seus irmãos, Abraão foi o escolhido para ser abençoado por Deus, porque ele ouviu. E aí, então, no versículo 6, Isaac obedece o que o Senhor fala e fica morando ali em Gerar. Então, pastor, no versículo 12, olha o que acontece com Isaac. Gênesis 26, 12. Isaac formou lavoura naquela terra, e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: Sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaque mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Então, como a gente falou, ele ficou morando ali e o Senhor deu tanta habilidade para Isaac que ele não só vai criar rebanhos, ele vai também fazer investimento na agricultura, e ele resolve plantar. E ele planta, e aqui está dizendo, de uma semente ele colhe 100. Ele foi tão próspero, que quando aquele povo viu aquela colheita farta que ele plantou e estava tudo ali prosperando, esse povo começou a atacar Isaac. Primeiro diz que eles tiveram inveja e começaram a fechar os poços, encher os poços de terra. Aqui nós vimos então, já começando, as artimanhas e conflitos espirituais. Ele sofre um ataque aí. Ele sofre um ataque, é um conflito espiritual, são potestades, principados do mal, já atacando o herdeiro, atacando aqui Isaac. Então, esses homens vêm cheios de inveja e fazem o quê? Entopem o poço. Nós lembramos também que Caim teve inveja do seu irmão. Então, ele foi lá e matou o seu irmão. E esses daqui vêm com esse espírito maligno de encrenca, eles tomam o poço que Isaac abriu, né, para eles. Então, veja aí, no versículo 16, a coisa chegou a tal ponto que nem o rei Abimeleque aguentou ver a prosperidade de Isaac. Então ele disse: Sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Ele não suportou o poderio de riquezas, autoridade e a mão para negócios que ele tinha. Então nós vamos ver também que Jacó herda isso do seu pai. Jacó também tem essa mão para negócio, tem uma visão, né, diferente do seu sogro. Tanto é que tudo que Jacó toca ali na casa do sogro prospera. O sogro fica tão rico que não quer que Jacó vá embora nunca mais da casa dele. E aqui esse rei não conseguiu ver a prosperidade de Isaac. Ele ficou abalado, a ira entrou no coração dele
e então sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Aqui tem a questão quando ele fala que ele é poderoso demais, é que ele está crescendo em número de servos, servas. Então ele está se tornando praticamente um grupo grande, né? Então Isaac sai dali e aí então no versículo 18 ele tornou a abrir os poços. E veja o que aconteceu, pastor. Gênesis 26, 18. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abrão, os quais os filisteus fecharam depois que Abrão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Aqui a gente vê o traço de personalidade de Isaac. Querer guardar as coisas da forma como o pai tinha feito. Ele dá o nome do poço, o mesmo nome que o pai tinha dado ao poço antes. Ele dá o nome. Então a gente vê essa dedicação. E aí, pastor? Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. E aí, então, ele deu o nome de poço da discussão. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou Sitna, que quer dizer o poço da inimizade. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Então veja que é um ataque espiritual. Veja que o nome do poço chama discussão e o outro inimizade. Quem coloca discussão e inimizade? Quem é inimigo de Deus? Quem que quer ver contenda, divisão, quer ver facção, quer ver disputa, quer ver guerra? É o destruidor. É o destruidor. Que é Então Satanás. Ele começa a usar pessoas aqui para perseguir Isaac, porque ele é próspero, porque ele é abençoado. Então agora ele conseguiu cavar um poço no versículo 22 e já não teve mais quem o perseguir. Deus falou para ele: fique aqui até o momento de você sair. Ele ficou. Então, pela obediência dele, ali já não teve mais discussão, porque era o lugar que Deus queria que ele ficasse. Então ele colocou o nome de lugar espaçoso. Agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nesta terra. E aqui vamos ficar à vontade. Como ele é maravilhoso. Ele tem esse diálogo com Deus. Agora você percebe que ele estava sendo oprimido ali, né? Deus liberta. Deu uma folga. Deu uma folga. Aqui então nós estamos livres para prosperar na terra. Por quê? Porque ali no versículo 3 do capítulo aí que nós estamos lendo, né, o Senhor falou que ia fazer para ele. Fica aqui que eu vou te abençoar. E Deus abençoou mesmo. Então agora, no versículo 23, acontece um fato muito interessante com ele. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abrão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Por aquele tempo, veio a ele Abimeleque de Gerar com Ausaque, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Então, aqui, pastor, há uma coisa muito marcante que acontece aqui. Esse comandante, Ficol, ele é comandante do exército de Abimeleque. E ele também já apareceu outra vez quando esses dois, tanto Abimeleque como esse comandante, foram falar com Abraão. Veja que eles também vão atrás de Abraão para fazer Abraão fazer um juramento. Isso se encontra lá em Gênesis 21. Todavia, Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Então veja que a mesma opressão diabólica aí que Isaac está sofrendo, o pai dele também sofreu com este mesmo rei e seu comandante. Por quê? Porque as pessoas ali da sua terra tomaram à força
o poço que ele cavava. Então, os outros não conseguiam achar água, mas como a bênção de Deus estava com ele, eles cavavam e achavam. E eles vinham e tomavam. Então ele falou, eu juro com você sim, mas olha, eu quero que você fique sabendo que o seu povo tomou o poço que eu cavei à força. Quer dizer, tirar os empregados dele de lá, de Abraão, e tomar uma força. Gênesis 21, 26, mas Abimeleque lhe respondeu, não sei quem fez isso, nunca me dissesse nada, e só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão trouxe ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou, que significam estas 7 ovelhas que separaste das demais? Ele respondeu, aceita estas 7 ovelhas de minha mão como testemunho de que eu cavei este poço. Quer dizer, se ele aceitasse as ovelhas, então ele estava confirmando que aquele poço, quem abriu foi Abraão. Então não ia ter conversa. O juramento estava sendo feito por causa disso. Você quer que eu não arrume encrenca com você? Então aceita isso daqui e você vai dizer para todos aí da sua terra que fui eu que abri o poço. E foi firmado então esse acordo, e aí eles colocaram o nome desse lugar de Berseba, que significa Poço do Juramento. Por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmado esse acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante das suas tropas, voltaram para as terras dos filisteus. Além do comandante, ele vai trazer esta outra pessoa, que é o seu conselheiro pessoal. Então veja aí o que ele vai falar. Gênesis 26, 27. Isaque lhes perguntou, por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? E eles responderam, vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos, façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Eu acredito também que o fato dele ter expulsado Isaque daquele lugar lá deve ter dado muito prejuízo para ele. Com certeza. E eles vieram atrás de Isaque por causa de interesses, né, financeiros, materiais. Eles queriam ficar perto ali, ver tudo que Isaque estava fazendo, o que Isaque estava criando. E no Gênesis 26, 30, então Isaque ofereceu-lhes um banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram o juramento. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. No dia seguinte, depois eles ficarem o dia inteiro comendo ali, Isaque deu um banquete para eles. Depois que eles fizeram a festa, tudo, e fizeram o juramento, no versículo 25, antes deles chegarem, Isaque está abrindo um poço. Os servos de Isaque estão ali abrindo um poço. Gênesis 26, 25. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Isso, depois que Deus falou com ele ali, né? Eles cavaram esse poço e... Gênesis 26, 32. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram, achamos água. Então, foram embora e o Senhor fez brotar água. E aí ele deu o nome daquele lugar. Isaque deu-lhe o nome de Seba, e por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba, que nós sabemos que é o poço do juramento. Então, esse poço do juramento aí, essa cidade, teve juramento 2 vezes. Primeiro, Abraão, com esse comandante e com esse como testemunha, e com esse rei, e agora ele tem aqui com Isaque, essas perseguições se acumulam. Você vê que de um jeito com o pai, e agora aqui com o filho, e também vai perpetuar com Jacó. É o filho da promessa. E nós vamos ver também em Cristo Jesus. A perseguição do Filho de Deus não foi fácil aqui na terra. Ele foi muito perseguido, muito afrontado.
por esses seres espirituais que usam pessoas para atacar. Tanto Abraão teve muita riqueza, como Isaac foi mais rico, acho que ainda que seu pai. E agora Jacó também vai em Betel. Ele tem um encontro com Deus quando ele está indo para Padã Arã, cumprir a vontade do pai dele. E depois, quando ele já está ali em Siquém, o Senhor manda ele retornar a Betel. Também volta. Betel significa casa de Deus, que foi o encontro que ele teve. E o Deus de Betel, porque ele passou ali. A gente não pode esquecer que o projeto de Deus com o pacto abraâmico vai desembocar na criação do povo de Israel. O que está à margem, que seriam os outros filhos de Abraão, são abençoados também. Mas a atenção que Deus está dando é a essa linha de descendentes, começando por Abraão, Isaque e agora Jacó. É verdade. Nós vimos que quando Abraão, o servo de Abraão, vai lá buscar Rebeca para Isaque, e ele conta, olha como Deus abençoou o meu patrão, o meu senhor. Labão ficou desesperado, né? Já cresceu os olhos. Então, veja que entre os próprios irmãos dele, Abraão foi o mais proeminente, porque ele foi escolhido. E assim teve mais perseguições, mais luta, porque o inimigo vai sempre atacar aquele que está na linha de frente fazendo a vontade de Deus. Ele não ataca os que não fazem a vontade de Deus. Satanás sempre vai fazer oposição àquele plano que Deus está traçando. Você vê que o plano de Deus é ali com Abraão, Isaque e Jacó. Então você vê que eles são muito atacados. Por quê? Satanás sempre tenta impedir que o plano de Deus, a vontade de Deus, seja feita. Abraão foi chamado por Deus. Deus fez uma aliança com ele de abençoar, de dar terra, de dar descendentes. Também teve o pacto aí da circuncisão, que ele tem essa marca no corpo dele. E agora nós também temos um pacto, não é, pastor? Em Cristo Jesus, que Deus fez por intermédio do seu Filho, que se encontra em Efésios 1, do versículos 3 até o 14. Nós vamos ler o decreto de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus, que se encontra em Efésios 1, 3 a 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Nos lugares onde Cristo está assentado, nós temos acesso. Por quê? Porque nós somos dele. Então, um dia nós vamos morar ali eternamente, mas já agora nós temos acesso, porque nós somos abençoados por Deus. Ele nos abençoou com todas essas bênçãos. Esse acesso que nos é dado
através de Cristo, por estar em Cristo, é o patrimônio de tudo aquilo que Cristo fez aqui nesta terra, que é a obra que ele fez na cruz do Calvário. Então, através dessa obra, se abriu essa porta para que nós tenhamos acesso a todas essas bênçãos espirituais. Assim como o pacto Abraão abria acesso a Abraão e seus descendentes para aquela bênção e aquelas promessas que Deus havia feito a eles, que é a promessa de abençoar para que eles se multipliquem, para que eles se tornem uma nação, e também a bênção da terra, que Deus daria aquela terra a eles. Agora, nesse novo pacto, a bênção está sobre todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que podem, então, acessar o trono de Deus e receber dele todas as bênçãos espirituais. Porque nós somos escolhidos por Ele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Por quê? Porque no versículo 5 ele está respondendo, em amor. O que ele fez, pastor? Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Quer dizer, o Filho é Jesus, Ele é o Filho amado. Através da obra e sacrifício, nós temos acesso às coisas espirituais, nós somos adotados como filho. Então aqui está falando da graça. E a graça é um dom imerecido, ou seja, nós recebemos gratuitamente. Não fizemos nada para recebê-la, mas Deus nos dá. Então, a qual nos deu gratuitamente no amado. Para o louvor da sua gloriosa graça. Ou seja, nós temos que louvar a Deus pela sua gloriosa graça. Foi Ele que abriu todo o caminho para a redenção, para a salvação, para o perdão dos pecados, para tudo. É o que diz o verso 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, Glória a Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Então, tudo que estava oculto pela lei, agora é trazido na pessoa de Jesus. É tudo revelado. Era um plano de Deus, porque assim como a serpente fez o homem pecar e sair da presença de Deus, Deus agora estabelece do alto céu, do mais alto padrão, enviar o seu Filho, um eterno, se fazer humano, para nos resgatar. Então, esse plano é muito perfeito. Esse plano, ele é perfeito. Ele não tem nada que falte. Ele tem tudo o que é necessário. E é completo. É o plano para que o homem possa ter novamente uma redenção, ele possa voltar a ter comunhão com Deus, e então aí se estabelece esse novo pacto através de Jesus Cristo. Todas as coisas, celestiais ou terrenas, não importa. Isso acontece no momento em que a revelação chega na sua plenitude. Então, nesse período, trazendo o seu Filho amado a este mundo para que ele cumpra essa obra e faça então o trabalho da redenção do homem, da reconciliação do homem, da adoção do homem, e aí vai. Por isso que é tão completo, que em Cristo tudo se converge, tudo se volta para Cristo. Não tem como, não tem um momento sequer que nós possamos falar que o homem tem alguma participação nisso. É tudo Cristo e é tudo Deus, é tudo o Espírito Santo que está realizando. Nós fomos escolhidos, predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade. Tem um plano, ele está seguindo esse plano. Esse plano está em andamento. Em andamento, como a gente falou. E nós estamos com essa janela no tempo e no espaço aberta para hoje, até a hora que fechar. Ela está aberta até a última vida tiver o fôlego de vida, se ela fizer o que está aqui no verso 13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, aqueles que ouviram a palavra de Deus e creram nela,
dessa palavra da verdade, o evangelho que o salvou. Então é feito um selo. Assim como havia circuncisão no pacto antigo, aqui também tem um selo, uma promessa, o selo da promessa. Essa oposição está tendo tanto no antigo pacto como nesse novo. Satanás não quer que as pessoas recebam a bênção de Deus. Sejam salvas, libertas, tenham comunhão com Deus, tenham paz, tenham alegria do Espírito Santo, porque o Espírito Santo promove uma alegria na vida da pessoa. Ela mostra que Jesus agora habita nela. O Espírito Santo faz com que a pessoa busque a Deus, que ela queira estar com Deus. E aqui no final do 14, este selo que nós recebemos com o Espírito Santo da promessa, ele é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, se você estiver selado, significa que você está dentro do plano, da vontade, do propósito e da ação do Espírito Santo para a sua vida. E este selo vai com você até a porta ali da entrada e vai te entregar na mão de Jesus e falar: olha, ele te pertence, Pai. O pacto antigo, Deus criou um povo. Nesse pacto agora, Deus cria também um povo chamado igreja. Essas pessoas que fazem parte desse povo são aqueles que são selados ou que foram selados com o Espírito Santo. Lá no antigo pacto, de Gênesis 26, versículo 5, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Quer dizer, que não estava só com ele, ele deve ter ensinado todo aquele povo. Quer dizer, ele também passa para os seus servos quem é o Deus dele. E agora, então, nós também temos que passar para as outras pessoas quem é o Deus que nós servimos, que é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que fala ali em Efésios 1, versículo 3. Fez tudo isso acontecer, pastor. Nós temos a santificação, que é um processo, que é o andar dia a dia com Deus. E quem vai fazer isso é o Espírito Santo que mora em nós, que vai nos ensinar a buscar a palavra de Deus, a temer a Deus. Fala assim, não, eu aceitei Jesus, já está tudo certo. Isso só começou o processo. Aí você tem que ir andando com Deus e aí a pessoa é provada, a pessoa tem os ataques, né? Os ataques espirituais. Aqueles que estão em Cristo só têm um caminho, ir para frente, ir em direção a Deus. Amém. E as famílias têm que ver aqui nessa passagem de Efésios 1 a riqueza que Deus nos revelou e a riqueza que Deus nos proporciona. E tomar esses recursos nas suas mãos e usá-los como ferramentas para essa luta, essa batalha espiritual, para o crescimento espiritual, para poder chegar no nível espiritual, que é aquele nível que a Bíblia fala aqui, chegar na estatura do varão perfeito, ou seja, estar preparado para tudo que vem pela frente aí. As famílias têm que estar se preparando, se fortalecendo na fé, porque as coisas, os ataques são muitos. Nós somos de Cristo. Na vida, estamos vivos, estamos com Cristo, e se o Senhor nos levar, somos dele, estamos na glória. É só bênção. Tem lutas, muitas lutas. Mas olha, todo esse capítulo que nós lemos aí, todos esses versículos, 14 versículos de Efésios, versículo 3 até o versículo 14, nós vamos ver essa maravilhosa graça de Deus, essa porta aberta do Senhor. Você vê que Deus proporciona àqueles que estão em Cristo, proporciona todos esses privilégios aí. É uma lista de privilégios. Então nós vamos ter paz, nós vamos ter salvação, nós vamos ter bênção, vamos ter prosperidades, vamos ter lutas. E aqueles que andarem com o Senhor estão aí felizes porque o Senhor fez tudo por nós. Todas essas bênçãos. E nós, como cristãos, o que nós podemos fazer? Nós que já tomamos posse de todas essas bênçãos, temos que fazer. Temos que orar pelos nossos familiares, aqueles que ainda não são salvos, orar pelos membros da nossa família, para que eles possam continuar firmes em Jesus. Então agora, as famílias, se tem um crente na família, ele vai orando e a luz de Jesus
vai entrando ali e vai convergir todos dessa família, se crerem e ouvirem a sua voz, para junto dele. Olha que glória! Então, por isso é importante ouvir e crer e receber isso. Eu quero isso para mim, para você ter acesso às bênçãos desse decreto que Deus preparou. E é importante também que todos aqueles que já são crentes, que estão dentro desse pacto, eles vão crescendo espiritualmente a ponto de poder influenciar outras pessoas. E quando eles veem a sua vida, o que está acontecendo na sua vida, eles também queiram pertencer ao povo de Deus. E esse crescimento é no dia a dia, na oração, na leitura da palavra, conhecer mais as coisas de Deus, estar crescendo. É aí que entra o que você falou da santificação. É aquele processo que a gente vai andando com Deus e a gente vai crescendo até chegar àquela estatura, né, de um varão perfeito. Ou seja, nós chegamos ao ponto de sermos cristãos maduros, a ponto de poder orientar os cristãos que são mais jovens, os novos convertidos, para que eles também possam chegar a um grau de maturidade. Nós somos escolhidos, aí no versículo 4, nele antes da criação do mundo. Então, o Senhor nos escolheu para sermos um povo diferente. Nós temos o selo de Deus, nós carregamos essa marca de Deus, que é o sangue de Cristo nas nossas vidas. Então, agora é o momento, se nós temos tudo isso, e tudo em nós converge em Cristo Jesus, nossos desejos, nossos sonhos, é voltado para o nosso Senhor, então tudo que é dele também é compartilhado conosco. Nós temos acesso a tudo. As bênçãos aqui também na terra, porque nós vamos ter inteligência e sabedoria para estudar, para trabalhar, para ganhar o nosso pão de cada dia de forma honesta, não tirando nada de ninguém, não querendo nada do que é do outro, mas crescendo com essa bênção de Deus e Deus nos dando capacidade e inteligência para conseguir fazer qualquer coisa, como Abraão, como Isaac, como Jacó lá no passado. Aqui também pode dizer que os pais, que são os adultos, né, eles têm que procurar crescer também cada dia mais para poder ser os modelos, exemplo para os filhos. Então, tudo que nós tomamos, cada coisa que pensamos, tudo que fazemos, tudo isso daí tem que estar sendo levados cativos em Jesus Cristo. Quer dizer, todos os nossos desejos, a nossa vida tem que estar sendo levado na presença de Deus, para que nós ali vivamos na presença de Deus. E a cada dia a gente vai deixando as coisas, como Paulo fala, deixando as coisas que vão ficando para trás, nós vamos avançando. Vamos encerrar, irmã? Amém. A irmã ora. Amém. Senhor, que glória, que bênção, Senhor. Nós temos acesso à Tua presença. Aqui, este decreto está dizendo que nós temos acesso às regiões celestiais, onde o Senhor está assentado, por causa do Teu sangue que está em nós. E o Teu Santo Espírito testifica que Ele está em nós. Senhor, que estão doentes, sejam libertos agora da enfermidade que está, Senhor, atormentando essas vidas. Aonde ela estiver, Senhor, que o poder de Jesus esteja sobre ela, sobre a sua cabeça, libertando esta vida desta enfermidade. Os que estão ouvindo esta mensagem, que esta mensagem entre no seu lar, leve a paz de Jesus, leve a bênção de Jesus, que não falte o pão para glorificar e exaltar o nome do Senhor e ter tudo do bom e do melhor para dar à sua família. E assim seja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu vou me despedindo, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Também quero me despedir, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima.